Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em julho. Quem lembra que eu li 10 livros em junho? Alguém lembra? Porque esse mês eu li 3. Nem 3 direito, que eu li 1 e outros 2 eu terminei agora no início de julho. Mas eu li a maioria em junho, aí eu resolvi falar aqui. E aí, não sei se vocês repararam, não teve o que eu vou ler no mês esse mês, porque eu tô ficando meio triste. Porque eu tô botando um monte de livro no negócio que eu vou ler. Em junho eu li muito. Mesmo olhando 10 livros, eu não li todos os livros que eu falei que eu ia ler em junho. Julho, eu acho que eu botei 5. Eu li 3. E um dos 3 nem tava na minha TBR, nem tava nos meus planos. Então, assim, eu não fiz esse mês, tá? Talvez eu volte mês que vem. Mas esse mês vai ser o mês mais corrido do meu ano. Eu tô fazendo muita coisa e em setembro vai aliviar bastante. Então, talvez eu faça pra setembro. Mas esse mês eu tô, assim, com expectativas do subsolo. Não tem como. Mas eu fiz boas leituras esse mês. Não teve nenhuma que eu desgostei. Também não teve nenhuma... Uau! Novo favorito. Mas foram todas legais, eu recomendo todas. Então, boas recomendações aqui. E só autoras mulheres. Bom! Mas sem mais delongas, né? Vamos lembrar aqui que os livros que eu vou falar vão estar linkados na descrição. Caso vocês se interessem, por favor, comprem com o meu link. Vocês podem comprar qualquer coisa com o meu link também. Não precisa ser só livro. Que vocês me ajudam com uma comissão sem mudar no valor do produto pra vocês. Se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador. Que quando você entra no site, vai direto com o meu link. Ok, vamos começar. Como dito, eu queria ler um livro, porque ia sair uma série no Amazon Prime. Eu não vi a série, tá? Se alguém viu, me conte, por favor. O livro que eu estou falando é Minha Lady Jane, que tem 3 autoras. A Cynthia Hand, a Brodie Ashton e a Jodie Meadows. Esse livro aqui, eu achava que ele estava esgotado no Brasil. Eu tenho uma edição que eu achei num sebo. Não, essa aqui eu achei no sebo. A outra eu peguei no Scooby. Mas eu fui na livraria essa semana e tinha tanto esse, que é Minha Lady Jane, quanto o outro que é Minha sei lá o que Jane. Tem uma trilogia de Janes, que são tanto Janes de figuras históricas, que nem essa aqui, quanto personagens. Então tem um que fala sobre a Jane Eyre, por exemplo. E sempre tem uma pegada de fantasia. Eu tô falando como se vocês soubessem o que é, né? Pra quem... Então, o livro, ele conta a história dessa Jane, que é a Jane Grey, e ela foi uma mulher da história real, assim, ela existiu, e ela foi rainha, acho que por 11 dias, e decapitada. E aí, esse livro aqui, eles dão uma romantizada nessa história, mudam o final, e tem uma coisa de magia. Tem umas pessoas que elas conseguem virar animais. E aí é uma coisa meio aleatória, e o reino é meio dividido nisso. Tem gente que acha isso meio do demônio, que não tem que existir, e aí faz lei meio que censurando essas pessoas. É uma perseguição mesmo. E tem gente que gosta. E aí a Jane, que é a nossa protagonista, ela é muito interessada. Gente, qual é o nome do troço? Etienne. Então, a Jane, ela adora os Etiennes, ela estuda muito sobre eles, mas ela não é uma Etienne. Ela é prima do rei, que é o Edward, e o rei é meio adolescente. Só que ele está morrendo de tuberculose, eu acho. E aí ele fica, cara, eu tenho que fazer uma coisa. E aconselham ele a quê? A casar a Jane com um outro cara. E a Jane ser a rainha. Colocar a Jane como linha de sucessão. A Jane tem 16 anos. E ninguém conta pra ela que esse cara é um Etienne e ele é um cavalo. Só que ele não consegue controlar a transformação dele. Tem gente que consegue, tem gente que não. E ele é meio que uma coisa meio Shrek, da Fiona, da Maldição do Pôr do Sol. Só que ele passa o dia inteiro como cavalo e só à noite que ele volta a ser humano. E ela descobre isso quando? Na noite de núpcias. É meio que um enemies to lovers, assim, porque nenhum dos dois quer casar com o outro. Eles meio que sabem da existência do outro, só que o outro é um cavalo, desde que ele tem 13 anos, então ninguém vê ele de dia. Ele tem uma reputação de ser promíscuo, assim. E a Jane é muito garota dos livros. Ela tá sempre lendo, com um livro na mão, não sei o quê. Então ele ficava, nossa, garota meio chata, né? Ninguém não vai dar pra ter uma conversa com ela, deve ser super snob. Mas aí o quê? Acontecem peripécias, golpes, coisas da política. Eles acabam ficando amigos. E eles são muito queridos, tá? Eu adorei esse casal. O livro tem 2 partes, que a partir da segunda parte começa a mudar muito a história comparado com a história real. Tirando a parte da fantasia, né? Tava meio que seguindo um curso ali que ia levar a Jane a ser decapitada. Mas esse curso parou de ser seguido. E aí essa é a parte 2. Eu gostei muito da parte 1. Eu gostei da introdução dos personagens. Eu gostei da Jane. Eu gostei da relação que ela tinha com o cara que eu esqueci o nome. Gifford. Com Gifford. Eu gostei da relação que ela tinha com o Edward, que é o primo dela. Eles eram melhores amigos. A política é meio... Mas era um livro divertido, jovem, de aventura. Mas aí a segunda parte eu achei que me desprendeu um pouco. Porque a primeira tava meio que eles se conhecendo, assim, falando do romance, né? Estavam a Jane e o Gifford se conhecendo. Aí a segunda, do nada, eles estavam muito apaixonados. E eu achei um pouco repentino. Ou pelo menos a escrita não me passou muito isso. A jornada do Edward também, eu comecei a achar bobo, entendeu? Eu tinha noção de que era bobo antes, mas eu tava me divertindo. E aí eu comecei a achar só bobo por ser bobo. Mas eu recomendo, foi super divertido. Eu vi o trailer da série e eu não gostei tanto, porque assim, eu vi o trailer da série, né? E a Jane da série eu não gostei muito, porque essa aqui, ela é uma quietinha, ela gosta de ler livros, e ela gosta do povo, ela quer ajudar todo mundo sempre, ela quer sempre fazer coisa de caridade, assim. E ela adora os Etiennes, ela é toda advogada dos oprimidos. Mas ela é
quietinha. E não é essa personagem jovem que é destemida, que quer lutar contra tudo e todos. Ela fica sendo irônica, revirando o olho, fica, não, nossa, eu não gosto de homens. Ela não é assim, sabe? Ela é calminha. E aí no trailer pareceu que ela ia ser assim. Então eu fiquei um pouco desestimulada, assim, de ficar uma vibe muito flerte, muito sexual. Não tem muito isso aqui. Eles vão se apaixonando e gostando um do outro. É mais amor e o interesse sexual, a atenção sexual, vem depois do carinho. E na série não pareceu muito isso. Eu achei engraçado o trailer da série também, porque não aparece em nenhum momento esse negócio dos Etios, deles virarem bicho. E é uma grande parte do livro. Só que aí depois eu vi uma cena do Gifford virando um cavalo. Daí eu fiquei, tá bom, então tem. Mas não mostraram no trailer. Será que eles estavam tentando esconder isso pro pessoal achar que era só romance histórico? Porque muita gente tem preconceito, né, com fantasia. Enfim, eu gostei, eu recomendo, eu quero continuar a série. Tem 3 livros de Jane e 3 livros de Mary. Eu acho que não tem nenhum livro de Mary no Brasil, mas de Jane tem um Ellery Jane e o segundo, que eu esqueci o nome. O próximo livro que eu li, ele também... Eu gostei, mas ele é muito surpreendente, assim, do que vai acontecer com ele. Eu peguei recomendação com a minha querida amiga Tatá, ela falou no Instagram e no TikTok também. Eu tô falando de Ontem à Noite, da Mahari McFarlane. Tá escrito aqui, ó, melhores amigos, uma chance perdida e uma noite que muda tudo. E eles aqui meio assim no carro. Não parece que é um livro de romance, que uma noite, depois de muito tempo de uma chance perdida, vai ter, sei lá, uma segunda chance, eles vão se pegar num banheiro de uma festa, e aí vai começar o romance? Não é isso. Tem nada a ver com isso. E eu não quero estragar pra vocês, de verdade, assim, porque eu fiquei muito chocada. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, eles não falam nem na sinopse. Boa! Boa, Harley Quinn. Muito boa. Tem negócio aqui atrás, um blurbzinho, né, falando bem, da Emily Henry, que eu amo, minha escritora de romance favorita, e da Beth O'Leary, que escreveu Teto pra Dois. Não gostei muito de Teto pra Dois, mas eu gostei como história de amizade. Eu só não gostei que virou um romance. Então, assim, 2 escritoras renomadas de romance, falando bem desse aqui, que não é só romance, né? Vamos lá. A gente segue a Eve. E a Ivy, ela faz parte de um grupo de amigos muito querido, assim, tem 4 amigos, incluindo ela. Tem ela, a Suzy, o Justin e o Ed. E eles são amigos desde a escola, agora eles têm 30 e poucos anos. E eu amo Família Encontrada, como vocês sabem. É muito legal ver um grupo de amigos que se dá muito bem. Então eu tava amando o início desse livro. Eu achei que ia ser super focado nas amizades. O que acontece? Qual é o início, né? A Eve, quando tava na adolescência, indo pra faculdade, assim, ela descobriu que ela tava afim do Ed e que o Ed estava meio afim dela também. Só que aí eles foram pra faculdades diferentes e teve uma situação lá que eles acabaram não ficando juntos. E o Ed começou a namorar uma outra garota. E agora, quando eles têm 34 anos, ele ainda está com a mesma mulher. Ele está namorando essa mulher há 16 anos, sei lá, mais. Então a Ivy tá meio triste, assim, ninguém sabe que ela é afim do Ed, mas rola uns flertes, sabe? Ela sente que rola uns flertes. Quando tava acontecendo isso, eu tava super irritada, porque assim, eu não tô mais numa cabeça, amém, em que eu acho isso divertido. Porque é um pouco divertido, né? Um amor proibido, nossa, ele tá com outra pessoa, mas é pra ele ficar comigo. Mas assim, eu tô muito analisando mais as histórias hoje em dia como se fosse um pouco vida real. Eu sei que ficção tem liberdades e tal, mas é um pouco baseado na vida real, né? Assim, cara, imagina. Você tá namorando um cara há 16 anos. Vocês moram juntos e tal. E aí ele tem um grupo super próximo de amigos, de 3 amigos. E aí uma dessas amigas fica dando em cima do seu namorado. E é afim dele, há 16 anos. Que é isso? O que tá acontecendo? Eu não tava feliz. Eu tava odiando a Ivy nessa hora. Eu fiquei, cara, que é isso? Supera, minha filha. Tá afim do cara que tá quase casado. Já tá casado, praticamente. E ele fica flertando com ela de volta? Nossa, como assim? Não, eu tava odiando isso, tava horrível. Eu tava tipo, nossa, que horrível esse enredo, que coisa jovem, não tô gostando. Mas aí, aconteceu, né? A noite que muda tudo. Teve essa noite. E aí as coisas mudam muito com esse grupo de amigos. E assim, a Ivy acaba se envolvendo, não romanticamente, mas assim, ela tem que fazer uma viagem com o irmão da Suzy. E aí, nessa viagem, ela conversa muito com o irmão da Suzy sobre isso e sobre outras coisas também, que é a questão principal do livro, gente. Eu não tô falando a questão principal do livro, tá? Porque eu não quero dar spoiler. Mas é logo no início que acontece. Cadê? Deixa eu ver em que capítulo que é, eu vou falar pra você. Tá, acontece lá no capítulo 8 ou 9, lá pela página... Eu já olhei e esqueci, vocês viram, né? Lá pela página 80. E o livro tem 360. Ela vai nessa viagem com o irmão da Suzy, que é a melhor amiga dela. E aí eles falam muito sobre isso, além de outras questões. Primeiro eu vou falar desse negócio principal do livro, que eu não tô falando o que é. Mas assim, eu achei que foi super bem abordado. Eu acho que tinha que ter sido mais o foco, inclusive. Eu acho que focou muito nessa coisa do Ed. E pra mim, eu queria que tivesse focado mais no grupo de amigos. Por exemplo, eu falei da Suzy, que é a melhor amiga. E eu falei do Ed, que é o interesse amoroso. O Justin... Quem é o Justin? É o melhor amigo gay. É isso que ele é. Ele realmente é gay, tá? E ele é realmente o melhor amigo. Mas ele não tem muita profundidade. Eu queria que tivesse focado nesse grupo de amigos.
focou bem no assunto principal. Podia ter focado mais, dando menos espaço pro Ed, mais espaço pro assunto principal, mas achei super bem trabalhado. E nessa viagem, a Eve, o irmão da Suzy, que eu acho que é Finley o nome dele, eles conversam muito e eles vão se conectando, assim. E eles falam muito sobre essa situação do Ed também. Eu gostei muito das discussões. Eu gostei muito da conclusão da Eve. Tem uma conclusão que ela tem... É que eu não quero muito dar spoiler, porque eu acho uma evolução boa dela. Ela sempre soube que foi errado, né? Mas aí acontece uma outra situação que envolve o Ed, que ela acha um absurdo. Ela fica, nossa, que horror isso que aconteceu com o Ed. Nossa, tô zero afim dele agora. Eu odeio ele. Ela passa por essa fase, assim. E ela começa a ter esse pensamento assim, nossa, o que se passou na minha cabeça por esses 16 anos? Porque, assim... Eu achava que eu tava no direito de ficar afim dele, de ficar flertando com ele namorando outra pessoa. Nenhum dos amigos gosta muito dessa namorada, esposa, assim, dele. Acham que ela é meio chata. Mas, assim, meio ruim, né? Ruim mesmo assim, mau caráter. E ela assim, cara, é uma outra mulher, sabe? Eu tava fazendo isso. Aí agora que aconteceu essa outra situação, eu fiquei, nossa, que absurdo que aconteceu essa situação. Mas quando era comigo, eu que tava afim dele, eu achava que a gente era pra ser. A gente era um amor que não foi, é o e se, é de outras vidas. Ah, eventualmente vai acontecer. Então ela se sentia super justificada por essa paixão adolescente. Sendo que é uma coisa super ruim de fazer, uma coisa de pessoa malvada, né? E eu gostei que ela teve essa reflexão, e foi uma reflexão bem feita, não foi uma coisa tão jogada, sabe? A parte que eu menos gostei desse livro foi o romance. De novo, assim como a Beth O'Leary, eu acho que não precisava ter um romance. Eu acho que é um livro bem de cura, e você amadurecer bastante, e pessoas se ajudando a se curarem, a passarem por momentos difíceis. Mas, eventualmente, algumas coisas levam a um romance. E eu não gostei muito que isso aconteceu. Bem no final, sabe? Bem no final que é concretizado. Mas eu não senti necessidade, assim. Eu veria como... Eu queria fazer esse vídeo, né? Casais que estão juntos ainda e casais que terminaram depois do fim do livro. Mas eu recomendo. O que é legal desse livro é essas coisas surtadas que vão acontecendo, que não tem nada a ver com a história que você acha que vai ser. Quem foi que fez essa capa? Vou falar com a Tatá. Quando aconteceu essa noite que muda tudo, eu falei, cara, isso acabou de acontecer. Ela... Senta que fica pior. E ficou pior. Aconteceu mais coisa que eu fiquei, o quê? Mas assim, eu gostei bastante. Tiveram algumas reflexões um pouco jovens, assim. E me pegou num lugar especial porque eu já conheci pessoas como o Ed, né? Já tive relações assim com outras pessoas. E é um pouco difícil você se desvencilhar disso. Então me pegou, assim. E eu gostei muito das conclusões que eles chegaram, porque eu cheguei a conclusões parecidas. Então, assim, me tocou mais e foram reflexões parecidas com o que eu já tive na minha vida. E conclusões boas, que eu acho que são boas mensagens a serem passadas. Eu recomendo esse aqui. Não é uau. É isso, eu não acho que tem que ver como um livro de romance, e sim como um livro de reavaliar coisas da sua vida e amadurecer como pessoa, assim. É mais uma ficção literária. E o romance tá ali de fundo, tanto é que eu acho que nem tinha que existir. E o último livro que eu vou falar aqui, eu sinto que eu não vou conseguir falar muito, porque é o fim de uma trilogia, que é Adeus em Chamas, da R.F. Kuang. É a conclusão da Guerra da Papoula. E esse livro aqui, eu não gostei muito. Esse foi o meu menos favorito dos 3. Primeiro que eu comecei não entendendo muita coisa, porque eu tinha esquecido tudo. Se vocês forem ver o que eu quero ler em julho, tá falando aqui da Dage no início. Nossa, quem é Dage? Eu sinto que era pra saber quem é. E é a Imperatriz. É literalmente a Imperatriz, que é a vilã do primeiro livro, a vilã do segundo livro. Ela é super vilã, e eu não sabia quem era ela. Eu esqueci. Então, assim, no início foi um pouco difícil pra eu pegar. O que tem a Guerra da Papoula, né? A gente segue a Rin, que é essa diva aqui. Inclusive, muito bom que ela está com uma espada, porque no primeiro livro, e se eu não me engano no segundo também, ela tá com arco e flecha. Sendo que isso não faz nenhum sentido pra mim. Isso não é uma arte do Brasil. Isso é uma arte oficial, tipo, é a mesma capa lá fora. E ela nunca usou um arco e flecha. Nunca. Ela sempre usou a espada. Tipo, por que fazer a arte dela com arco e flecha? Não faz nenhum sentido. Ela fala várias vezes que ela não sabe usar arco e flecha e que ela só usa a espada. Não faz sentido pra mim. Mas enfim, viajei um pouco. A gente segue a Rin. E no primeiro livro, ela é uma garota de um distrito muito pobre. E ela faz uma prova, tipo um Enem, pra entrar numa escola militar. Ela está na escola militar, ela ganha conhecimento, ela conhece o xamanismo. Então o livro é um livro de xamãs, que tem deuses, e os xamãs canalizam esses deuses e são meio que uma porta para os deuses usarem os poderes no mundo físico, né, no nosso mundo. E aí eclode uma guerra no primeiro livro, e aí vai pra guerra. E é guerra desde então. A fantasia é pano de fundo, é um livro de guerra. Então o primeiro livro é uma guerra, eu acho que de colonização, é um outro país tentando colonizar eles, e aí vira uma guerra civil depois, entre as províncias, porque são várias. O segundo livro foca mais nessa guerra civil e entram outros fatores, entram mais pessoas de fora, também outros países influenciando. E esse terceiro livro continuamos com a guerra civil, agora com mais influência exterior.
A garota já tá há muitos anos em guerra. Ela tá uns 4 anos só na guerra, só na guerra. E esse aqui eu achei um pouco cansativo, assim. A Rin, ela é uma personagem muito impiedosa. Ela é uma anti-heroína, na verdade. Ela não é uma heroína. E é quase que um arco de corrupção. Porque ela começa com uma cabeça e ela vai se tornando muito destrutiva. A deusa dela é a Fênix, que é a deusa do fogo, então ela tem poderes de fogo e da vingança. Então ela sofreu muito na vida, muitas pessoas sofreram muito, é realmente guerra. A Kuang, ela tem mestrado em estudos chineses contemporâneos, ela cursa doutorado em línguas do leste da Ásia, inclusive acho que Babel é muito sobre linguística, e ela baseia tudo que acontece aqui em guerras oficiais. Esse livro, inclusive, é baseado numa guerra chinesa, se eu não me engano. E essa diva aqui, ó, ela começou a escrever Guerra da Papoula quando ela tinha 19 anos. Bonzaço. Arrasou demais. Muito bom mesmo. Mas esse aqui eu chego a uma conclusão fraca. Por quê? A Rin, ela é essa impiedosa. Só que a gente tá num ciclo vicioso dela. Ela tá quase que desensibilizada com morte, com guerra. Então, às vezes, ela mata pessoas, assim, queima um vilarejo. E ela fica, eu não ligo pra isso. Isso é uma consequência da guerra. Aí passa 2 dias, ela fala, nossa, gente, eu queimei 100 pessoas. Como que eu fiz isso? Eu sou uma pessoa horrível. Não, mas eu não sou uma pessoa horrível. Nossa, eles eram peões. Soldados são descartáveis. Não são descartáveis. As pessoas estão morrendo de fome. O que tá acontecendo? E, assim, cada conflito é isso. Eu vou falar uma coisa também que não é necessariamente um spoiler, tá? É um spoiler, na verdade, mas eu acho que é bom eu dar esse spoiler. E não é nada demais. A gente aqui acompanha muito a Trindade, porque é essa Dage, que eu falei que era imperatriz, e tem mais 2 caras da Trindade, que a gente já sabe quem eles são dos livros anteriores. E eles aparecem nesse livro, tem inclusive o que eu li que eu quero ler em julho, da primeira página, era um flashback da vida deles, então eles são muito presentes. Mas lá pra 1/3 ou metade do livro, eles somem da história. E eu achei que eles fossem voltar depois do final. Não voltaram. E eu não entendi. Cara, a gente passou muito tempo investido na Trindade. A gente teve muitos flashbacks. A gente falou várias coisas, várias analogias. Tudo bem que pode ser um comparativo da Trindade com a realidade da Rin, pra gente fazer isso. Beleza, mas cara, eles eram a parte mais interessante da gente analisar. Eram personagens que a gente já conhecia e agora eles estão numa situação diferente. E aí surgiu um personagem novo que influenciava. Tinha muitas dinâmicas muito boas de se fazer. E eles foram abandonados. E eles não voltaram. Então assim, esse é o spoiler que eu quero dar. Que eles somem da história e eles não voltam depois de eles sumirem. Eu não tô dizendo como é que eles somem, não tô dizendo nada, tô dizendo eles somem. Então, assim, eu fiquei esperando o livro inteiro eles voltarem e eu fiquei super triste quando eles não voltaram. Então, eu tô botando aqui expectativa, calma, não vão voltar. Mas, enfim, eu tava cansada do livro, o livro tava longo, tava cansativo. O início, assim, eu li de uma vez, assim, eu li bastante. Eu li até uns 50% de uma vez. Mas depois, meu ritmo foi caindo. E principalmente o final, assim, muita coisa que você acha que vai ser uma batalha muito grande é uma coisa resolvida em 3 segundos. Tem várias coisas que acontecem fora. Tipo assim, a Rin tá em outro lugar, aí ela volta e o lugar foi devastado. E não aconteceu na nossa frente. Assim, tem uma cena... Ai, isso eu fiquei muito puta, eu até marquei. Ela é melhor amiga do Kitai, né? E aí eles vão pra uma guerra super importante, uma batalha muito importante. E aí eles dão um abraço, aí tinha uma fala, assim, uma frase. Eles sabiam que essa podia ser a última vez, mas não se despediram, pois já tinham trocado essas palavras na noite anterior. Como assim isso não foi escrito? Tipo, os 2 melhores amigos, os maiores personagens da história, tiveram uma despedida de uma batalha super importante e não foi escrito. A frase que a gente sabe que isso aconteceu foi: isso foi falado na noite anterior. Eu não tava lá na noite anterior. Como assim? Você não escreveu pra mim? Não gostei dessas coisas. Muita coisa foi meio que falada, assim, não foi muito mostrada. O que era mostrado era essa repetição da Rin. A Rin tava burra também. E ela tava chata, porque ela tava assim... Ela tava falando que os outros são burros, só que ela tava sendo igualmente burra. E eu sei que é da personalidade dela, que ela é esquentadinha e tal, a deusa do fogo. Mas é isso. Não foi tão legal. Inclusive, o que aconteceu nesse livro? Eu queria fazer um outro vídeo só sobre isso. Mas eu tava meio desestimulada quando eu tava em 80%, assim, tava, cara, nem eu. E aí eu fui procurar fanart. Por quê que a princesa foi procurar fanart do 3º livro da série? Não sei. Mas eu fui no Tumblr. E o Tumblr não tem só imagem, né? O Tumblr tem textos. E eu vi todo o spoiler do final. Todo o spoiler do final. Eu não vi só quem morria, eu vi como as pessoas morriam. Eu tentei ver o mínimo do como, mas eu vi todo mundo que morria. E aí, você pode pensar, nossa, que saco, né, Helena? Você descobriu o final da trilogia. Tipo, personagens que morrem, personagens importantes. Mas isso foi bom pra mim, porque eu não tava aguentando mais. Então eu acho que essa é a dica que eu tenho pra dar. Se você tá não gostando de um livro, vai atrás de spoiler. Que aí, o que eu fiquei foi, pô, isso vai acontecer? Essas pessoas vão morrer desse jeito? Como que isso vai acontecer? E eu queria saber o como. Eu tinha um professor que falava isso, que ele não ligava pra spoiler, que o importante era saber o como. Eu concordo um pouco com isso, não muito, mas eu concordo um pouco, acho que não em todos os casos, mas nesse caso isso funciona pra mim. Eu descobri as maiores coisas do livro
E eu não liguei. Eu achei bom, inclusive. Mas enfim, eu gostei do livro, tá? Não é ruim de jeito nenhum, fala muito bem de guerra. Mas foi o mais fraco dos três. Eu acho que o que eu prefiro ainda é o primeiro. O segundo é super bom também. Esse aqui é o mais fraquinho. Eu fiquei um pouco triste por ser a conclusão da trilogia, né? Mas eu ainda com certeza vou ler todos os outros livros da autora. Já tem Babel no Brasil, que eu tô esperando ficar mais barato pra eu comprar. E vai lançar agora, tá em pré-venda, Impostora, que é um livro que não é fantasia. Babel eu acho que é fantasia, e esse Impostora é contemporâneo. Então tô muito animada. Ainda recomendo, ainda leio A Guerra da Papoula. E foi isso, gente. Eu acho que esse vai ficar o meu menor lido dos mês, sei lá, desde o início do canal, que eu falava pouco. Porque eu li pouco, mas tudo bem. Acontece às vezes. Eu tô feliz de estar aqui compartilhando coisas com vocês. Tem livros que eu comecei esse mês, que eu não terminei. Território Lovecraft, eu tô mais ou menos na metade. Eu tava escutando audiolivro, só que eu sinto que eu não tava prestando muita atenção. Aí eu peguei pra ler no físico, e eu não tive tempo, porque eu não tô conseguindo ler nada no físico. Mas eu vou terminar, vou falar depois em julho. Eu tô lendo umas outras coisinhas também, uns livros mais acadêmicos. Eu tô fazendo um vlog, inclusive deve ser o próximo vídeo que vai sair. Eu tô muito animada, porque é um livro muito famoso, muito aguardado. Eu falei no Instagram que eu tô lendo ele. Vai sair o filme daqui a pouco e sei lá, eu sei que ninguém liga porque o livro é velho, todo mundo já falou sobre, mas eu quero falar sobre também. Então vocês vão me ouvir falando sobre ele no próximo vlog. E é isso, me falem o que vocês leram em junho, me deem recomendações, comentem comigo desses livros aqui, caso vocês já tenham lido. E até o próximo vídeo. Tchau!